estamos aqui exatamente para fazer esse encerramento, né? E pensamos em fazer uma conversa informal, um bate-papo, sobre a importância do Salmo 23 para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida, você que está aí em casa nos assistindo, né? E que muitas vezes abre a sua Bíblia em casa apenas para como uma idolatria, né? Vou abrir o Salmo 23 para proteger a minha casa, e não sabe a importância, né, que ele tem para as nossas vidas. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Então, boa tarde de novo, e nos apresentando, né? Mais uma vez, irmã Dalgisa, irmã Renata, falem aí, deem aí um glória a Deus para o pessoal de casa. Amém. Tenho certeza que vai ser muito edificante, né? As irmãs que têm estado todo esse mês, toda noite, recebendo uma palavra do coração de Deus, ouvindo uma oração, tomando posse da bênção. Então, esse aqui vai ser para fechar com chave de ouro esse versículo, esse capítulo aqui, esse Salmo 23, que é muito forte, e eu tenho certeza que vai ser enriquecedor para a sua vida, vai acrescentar muito a sua vida em nome de Jesus, amém? Então, prepara aí tua Bíblia, sente aí conosco, para participar conosco, eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração em nome de Jesus. E enquanto vocês preparam a Bíblia de vocês, abram aí no Salmo 23, vamos ouvir a irmã Renata louvando um pouquinho só, né? Não vai ser o louvor completo, porque a gente não pode se demorar muito, mas ela vai louvar, que é para encher nosso coração com o Espírito Santo de Deus. Amém. Eu creio que essa tarde o Senhor vai falar muito ao seu coração. Apesar do Salmo 23 ele ser um salmo bem conhecido, né, de muita gente, mas a palavra do Senhor ela é viva, ela se renova, e eu sei que Deus tem revelações novas para você nessa tarde. Amém. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Você pode pedir a Ele que Ele te enche nessa tarde. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém? Vamos lá? Fazer a leitura e nós vamos discutindo assim, versículo por versículo, até nós terminarmos, né? Esse Salmo 23, escrito por Davi, ele vai nos dar 4 lições aqui, ao nosso ver, ao meu ver e ao ver das meninas também. Quando ele diz no primeiro versículo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, na hora que ele diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu vejo como Davi está dizendo ali que Deus é suficiente para ele, né? E eu acredito que também seja suficiente para cada um de nós. Quando nós temos Deus, ele é suficiente. Mas aí, perguntamos para os de casa, Deus é necessário para você ou ele é suficiente? Verdade. Certa vez eu ouvi algo muito forte de uma obreira lá nossa, daqui da nossa sede, e ela disse que sempre ouvia esse versículo e dizia, mas Deus, se falta alguma coisa, por que está faltando se aqui no Salmo 23 diz que se o Senhor é meu pastor e nada me faltará? E muito tempo nesse questionamento, Deus falou ao coração dela, que se falta alguma coisa, é porque o Senhor não está sendo o pastor dessa casa, o Senhor não está sendo o pastor dessa vida. Então, quando nós abrimos o coração para que o Senhor venha pastorear a nossa vida, ele passa a ser suficiente.
ele preenche todos os vazios, ele cuida da nossa vida. Então, quando nós determinamos, nós deixamos o Senhor pastorear a nossa vida, aí sim, de nada nós teremos falta. Porque quando falta algo, é porque o Senhor, a sua vida, não está totalmente aos cuidados do Senhor. É exatamente isso, né? A primeira das afirmações que o salmista faz, o Senhor é o meu pastor. E ele coloca o Senhor como escudo. E quando ele coloca a vida dele nas mãos do Senhor, aí ele continua, né? Ele continua afirmando que nada vai faltar. É exatamente isso que a irmã Vanúzia falou. Quando a gente coloca Deus, quando a gente coloca o Senhor à frente nas nossas vidas, então nada vai nos faltar. Exatamente. Então são duas, assim, o princípio do Salmo, né? São duas afirmações muito importantes. A primeira é que o Senhor, ele afirmou que o Senhor era o seu pastor. E tendo o Senhor como seu pastor, nada ia lhe faltar. Exatamente, gente. Então, você que está aí em casa, uma das primeiras lições que esse salmo nos dá é a suficiência. Você precisa de Deus ou você só precisa de Deus? Então, creio que nós só precisamos de Deus. Porque quando nós temos Deus na nossa vida, a gente tem tudo. Amém? No segundo versículo, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Esse versículo também eu acho ele interessante, porque às vezes as pessoas não entendem o que significa verdes pastos. Mas naquele tempo, verdes pastos, o que o pastor levava as ovelhas para se alimentar, né, daqueles pastos. Então, o pasto é o alimento. E nós nos alimentamos da palavra de Deus. Então, ele não deixa nos faltar sequer esse alimento. Ainda mais quando ele diz, mansamente, guia-nos mansamente a águas tranquilas. Ele nos dá o descanso e ainda nos sacia a sede. Né? Muito forte. Muito forte. E é isso que a palavra nos ensina, né? O Senhor, quando nós experimentamos dessa água viva, nós não teremos mais sede. Então, é muito forte porque Deus cuida da nossa vida em cada detalhe. Você vê que em nenhum ponto nós teremos falta e Ele ainda especifica aonde Ele estará cuidando da gente. O Salmo 23, ele é um salmo que ele sobressalta a fé, né? Incondicional, assim, o salmista que ele relata que ainda que ele estivesse passando por aflições, por situações adversas, ele estava firmado no Senhor. Então, nada ia faltar, o Senhor ia suprir todas as necessidades dele, tanto física, espiritual, material e principalmente espiritual. E hoje eu estava até me recordando de um tempo, quando eu era criança, lendo esse versículo 2, pastos verdejantes, é o lugar onde também nos traz descanso. E eu estava me recordando que antigamente, lá na rua onde a gente morava, quando não tinha calçamento, não tinha asfalto, nada, tinha a estrada de barro e as calçadas da casa era de grama, era do mato, né? E a gente ficava ansioso esperando aquele momento em que o sol ia baixar e a gente ia poder ficar na calçada, deitado na grama. Então era um lugar de descanso, né? A gente ia bater papo, a gente ia rir, né? Então o salmista aqui, ele tem esse descanso, ele vai aos pastos verdejantes como lugar de descanso também. E alimentação. Então, você aí de casa tem descansado no Senhor? Você aí de casa tem visto a suficiência dele na sua vida? Se não tem, chegou a hora de você começar a pensar, a refletir a sua vida e entender que o descanso e o seu alimento vem dele, né? O alimento espiritual que a gente precisa para crescer. Amém? O versículo de número 3 diz assim, ó. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Refrigera a minha alma. O Senhor, meu irmão, Ele preenche algo em nossa vida e nós não conseguimos muitas vezes nem expressar com palavras. Quantas vezes talvez você que está em casa, está em dias de angústia, está ali com o coração aflito,
E através da palavra do Senhor, vem um versículo que você usa essa expressão, meu Deus, foi um refrigério para a minha alma. Esse alívio que nós sentimos quando nós estamos na presença do Senhor, quando o Senhor está fazendo parte da nossa vida. É verdade. É a tranquilidade que a gente sente, né? Ninguém consegue suportar algo que esteja muito quente. Se a gente está no local e o ambiente está muito quente, ninguém consegue suportar por muito tempo, né? Mas quando a gente está muito quente nesse calor, nessa tempestade de ventania, de tudo, mas aí vem Deus e nos dá a calma, nos dá a tranquilidade, nos dá esse refrigério. E ainda mais, ele é quem guia o nosso caminho, é quem nos leva, quando ele diz, guia pelas veredas da justiça, é quem nos leva pela verdade, no caminho correto. Cabe a cada um de nós, como ele nos deu livre arbítrio, escolher se vai por esse caminho ou se não vai, né? Mas esse é o interessante. Então, essa é a terceira lição, aliás, a segunda lição, é o refrigério, né? É a tranquilidade que ele dá para nós, ele refrigera a nossa alma quando está perturbada, inclusive tem até aquele louvor, canta aí, irmã Renata, aquieta a minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, né? Então, é ali pedindo para ele aquietar. E basta uma palavra de Deus que já faz o nosso coração, né, transbordar, se sensibilizar, se acalmar. Né? E é assim, o refrigério que só vem do Senhor, né? Por isso que o salmista ele começa dizendo, né? O Senhor é o meu pastor. Esse refrigério só vem do Senhor, esse descanso, independente da circunstância que se está vivendo. Uma paz que excede qualquer entendimento, que vem do Senhor. Às vezes, a pessoa está com a vida passando por dificuldades financeiras, dificuldade na família, dificuldade no trabalho, mas quando ela está com o Senhor, ela ainda consegue sorrir, ela consegue louvar, e às vezes causa até espanto em quem não compreende, né? E a pessoa se pergunta assim, como que ela consegue, passando por tudo isso, consegue ainda assim estar louvando, estar adorando ao Senhor? Porque a gente vive, não pelo que a gente vê, né? A gente vive pela fé. Pela fé. E a gente anda pelo caminho dele. Às vezes a gente não entende, né, o que Deus manda, né? A nossa oração de ontem à noite falou sobre isso, que não é sobre você compreender o que Deus vai fazer, mas é sobre você obedecer o que ele manda você fazer, né? E a gente, quando obedece, não importa o que ele quer fazer, a gente tem que entender, porque lá na frente a gente vai entender por que ele quis que nós fizéssemos e agíssemos daquela forma. Amém? Ele é Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus é Deus. Então, a gente já aprendeu aí que esse Salmo 23 nos dá suficiência, nos dá descanso, nos dá refrigério, né? Aí vamos agora para o versículo 4. Irmã Renata, dá uma lida aí. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quarta lição, na verdade, né? Segurança, né? Ainda que ele andasse, o salmista diz aí que mesmo que ele estivesse num vale da sombra da morte, Deus estaria com ele, estaria protegendo. Então, se a gente parar para analisar, não é com quem, não é onde eu esteja, mas com quem eu estou. Então, não é para onde eu vou, mas com quem eu vou, né? Então, se ele está, mesmo passando no vale da sombra da morte, ele está com Deus, ele se sente seguro e se sente protegido. Então, esse versículo 4, ele já está aí dando segurança, mostrando para a gente que nós temos a proteção e a segurança dele onde quer que a gente vá. Né? Inclusive, uma frase que a irmã Renata falou agora, que as pessoas se perguntam, né? Como pode ter ainda louvor nos seus lábios, como pode estar louvando, como pode estar sorrindo,
E a gente vê esse momento que estamos vivendo, né? Essa pandemia, o Covid assolando todo mundo, e a gente cristão, eu falo por mim, por alguns próximos que eu conheço, tá louvando, está engrandecendo o nome do Senhor, porque a gente está passando, sim, por um momento difícil. A gente pode até usar esse termo, que a gente está passando pelo vale da sombra da morte. Mas a gente não teme, porque a gente sabe que o Senhor, Ele está à frente, Ele está passando conosco. Exato. E as pessoas, elas não... Tem muitas que se desesperam com as notícias, né? É tanta notícia que as pessoas se desesperam e cadê a confiança em Deus? Ah, mas eu acredito em Deus. Acreditar em Deus é uma coisa e confiar é outra, né? Acreditar, todo mundo acredita. O importante é confiar no Senhor. E mais interessante que eu acho nesse versículo 4 é quando ele diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam, né? Então, o cajado é para nos proteger do mal, né? Ele nos protege. É quando ele está ali com o cajado que vai levar as ovelhas dele, vai juntar para levar para o aprisco, né? Então, ele nos protege. Mas a vara é para nos proteger de nós mesmos, porque muitas vezes nós fazemos as coisas que precisamos nos proteger de nós mesmos. Então, ele usa a vara para nos proteger de nós mesmos e um cajado para proteger a gente do mal que está ao nosso redor. Eu acho isso muito interessante. Então, vejam que, para vocês que não procuram, não buscam, acham bonito o Salmo 23, ele tem todas essas lições. Ele tem a suficiência para mostrar que Deus, ele é suficiente na nossa vida. Ele apresenta para a gente o descanso que Deus nos dá, a segurança, o refrigério. E vem o versículo 5, que esse ainda eu acho também, todos são importantes. O Salmo, na verdade, é importantíssimo na nossa vida. Então, o versículo 5 diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Provisão, né? Então, ele não nos deixa faltar. E aqui ele está dizendo, o salmista está dizendo que Deus irá preparar uma mesa. Enquanto ele está passando pelo vale da sombra, Deus está preparando o alimento lá na frente para aquele inimigo, como vocês acabaram de dizer, que tem pessoas que dizem como ela está passando por tudo isso, né? E não falta, porque Deus, ele está preparando. E esse vale da sombra da morte é apenas um processo que a gente passa, e para alcançar a promessa, a gente tem que passar por esse processo. Agora, a gente tem que entender que nesse processo, a gente tem que estar com Deus, a gente tem que estar na obediência, a gente tem que estar confiando, né? Até porque tem situações que a gente vai precisar passar, vai ser inevitável não passar, né? Quer dizer, vai ser inevitável não estar naquela situação. Mas só vai temer aqueles que não têm o Senhor como seu pastor. Só vai se desesperar, como muitos se desesperaram, né, nesse momento que a gente está vivendo agora. Tanta gente se desesperou sem saber o que fazer, alguns estocando comida porque não sabia como é que ia ser o amanhã. Mas só vai estar nessa situação de desespero, de temor, aqueles que não têm o Senhor como pastor. E que não têm, assim, a esperança de ver o que vai acontecer lá na frente, né? Que tudo é só um momento. Verdade. Inclusive, o inimigo, ele se levanta assim na nossa vida. Eu costumo dizer até que quanto mais ele se levanta contra você, mais perto de Deus você está. Porque quando você está fazendo algo que agrade ao diabo, por que ele vai intervir em sua vida? E aqui, quando diz isso, né? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Durante esse percurso, existem pessoas que querem ver a tua queda, existem pessoas que farão até vão se mover para ver você para baixo, para ver você mal. Mas quando você está na presença do Senhor, quando o Senhor está sendo seu pastor, aí olha o que Deus faz. Diante dos teus inimigos, o Senhor vai te exaltar.
Exatamente. É incrível como, na vida que a gente vive hoje, até dentro da própria igreja, a gente vê que tem pessoas que estão ali, mas não querem ver o outro crescer, né? Então, eles fazem de tudo para que a gente se desanime, para que a gente queira desistir, né? E se nós não estivermos fortalecidos na fé, que não estivermos na presença de Deus, a gente cai, a gente desiste, né? E a gente precisa manter essa postura, inclusive de obediência, porque Deus não diz para a gente desanimar. E na hora que você desanima, você não está sendo obediente a Deus, né? É aquela obediência parcial, como diz, né? A gente vê tantos homens, que foi dito ontem na oração, que pela obediência eles conseguiram vencer. Porque é que Moisés, ele viu a sarça ardente. Moisés achou aquilo, ficou curioso. E na hora em que ele direcionou para a sarça, para olhar para a sarça, foi como ele se virou, se direcionou para Deus. Aí Deus ali se apresentou para ele. Então, ele foi lá conferir? Foi. Mas por que é que Deus, para poder ele ver e falar e ouvir a voz de Deus, ele precisou tirar as sandálias? Para você que está em casa e nós que estamos aqui, para a gente estar na presença de Deus, nós precisamos tirar nossas sandálias, ou seja, tirar nossa bagagem, tirar tudo aquilo que impede a gente de viver o sobrenatural de Deus. Então, se você está com problemas, se você está desanimado, se você está achando que nada vai dar certo, deixa tudo isso para trás, foca teu olhar no Senhor, está na hora de você tomar uma decisão. Quando você toma a decisão de ir ao encontro do Senhor, tudo na sua vida vai fluir de forma maravilhosa. Amém? Amém. Vamos para o último? O 6, o último. Leia. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deus, ele não só vem com a provisão de alimento, ele não vem só com a provisão de nos alimentar espiritualmente, mas ele vem nos encher com a graça dele, com a misericórdia dele, com a bondade dele, né? E tudo que a gente for pedir, a gente tem que pedir sim, mas dando graças e súplicas ao Senhor, como a própria palavra de Deus diz, né? Verdade. E esse é o nosso alvo, né? Aqui no final diz assim: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui nós, como cristãos, habitamos na casa do Senhor, no templo onde nos unimos, oramos, louvamos ao Senhor, mas o nosso alvo, o nosso foco principal na nossa caminhada cristã é habitar na casa do Senhor eternamente. Esse é o nosso alvo. Assim como a misericórdia do Senhor nos alcançou e nos salvou, nós queremos permanecer firmes para que nós venhamos ter a nossa habitação guardada no reino dos céus. E ele fala também que a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias. Mas por que seguirão todos os dias? Porque mesmo em meio a todas essas dificuldades relatadas aqui, mesmo estando passando pelo vale da sombra da morte, ele foi perseverante, ele foi até o fim, né? Ele creu que o Senhor ia trazer a providência no final de tudo isso. É como, trazendo para os nossos dias hoje, isso tudo que a gente está vivendo, né? Essa crise, né? Essa pandemia, algumas pessoas se desesperam e até desistem, mas a gente só vai ver o fim de tudo isso aqueles que perseveraram, só vai conseguir estar no dia de se alegrar aqueles que perseveraram e foram até o fim. Com certeza. Então, o nosso recado para você que está em casa hoje é esse: creia no Senhor. Veja que Ele é suficiente para nossas vidas. Se Ele não está sendo suficiente para a sua vida, está na hora de você passar a olhar para dentro de você e ver o que é que precisa melhorar. Então, o Salmo 23 nos dá suficiência, nos dá descanso, nos dá refrigério, nos dá segurança e proteção e dá a provisão. Dá a bondade e a misericórdia do Senhor todos os dias das nossas vidas. Amém? Era esse o nosso recado, né?
sobre o Salmo, que espero que fique aí gravado essas lições que o Salmo dá para cada um de vocês que nos ouviram, né, que estão nos assistindo agora. As nossas irmãs do grupo de oração, que com certeza estão aí firmes assistindo esse nosso encerramento. Nós vamos dar início amanhã a outro propósito, né? Ao final eu vou falar para vocês já qual vai ser, porque agora nós vamos orar pela vida de cada um de vocês, que o nosso propósito era esse, orar por cada um, orar pela nossa igreja, pelos nossos pastores, pelo nosso Brasil. Então, vou deixar a oração hoje pela responsabilidade aí de Vanúzia e de Renata, porque eu já oro todos os dias com vocês. Amém. Eu vou dar início à oração, a irmã Renata vai finalizar em nome de Jesus. E você agora, não se preocupa com o teu celular, não. Coloca a Bíblia aí de ladinho, você que está aqui conosco. Você vai fechar os teus olhos, meu irmão, porque esse é o momento mais importante, onde nós vamos consumar todo o aprendizado que você teve aqui, amém? Nós temos a direção, eu creio que foi breve, alguns minutos aqui de palavra, mas que falou ao teu coração. Através do nosso entendimento, Deus falou contigo. Então, eu peço que você aí na sua casa agora, feche os teus olhos, curva a tua cabeça e receba a oração em nome de Jesus. Pai, em tua presença, meu Deus, nós nos reunimos, meu Pai, aqui nesta tarde, Senhor, clamando, meu Pai, ao teu nome, meu Deus, nesse propósito, meu Pai, de orar os 366 dias do ano, meu Deus, que o Senhor venha nos fortalecer para que nós não venhamos falhar, meu Pai, porque nós oramos por famílias, oramos por homens, mulheres, crianças, meu Pai, oramos pela nossa igreja, pelos nossos pastores, e entregamos, meu Deus, a nação em tuas mãos, meu Pai, que através, meu Deus, desse entendimento de hoje, meu Pai, desse estudo do Salmo 23, meu Pai, as pessoas venham abrir o coração, meu Deus, e entender que o Senhor deve ser o nosso pastor, que quando o Senhor está na direção da nossa vida, meu Pai, não importa o caminho que nós venhamos passar, nós saímos, meu Deus, vitoriosos, porque o Senhor é conosco. Porque mesmo, meu Pai, andando no vale da sombra da morte, é o Senhor quem nos toma pela mão, meu Pai, e atravessa conosco. Então, eu te peço, meu Pai, que cada pessoa que ouve essa oração agora, meu Pai, cada um venha ser alcançado por ti. Venha abrir, meu Deus, o coração, venha abrir o lar, meu Pai, e que o Senhor venha habitar. Que o Senhor venha ser sempre o convidado de honra dentro dos lares, meu Pai. Que nós venhamos estar debaixo, meu Deus, da tua poderosa mão. Guardados, meu Deus, por ti, em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Nessa hora nós engrandecemos o teu nome. Nós adoramos a ti, Senhor Deus. Pois sabemos que estamos seguros nas tuas mãos, meu Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, porque mesmo em meio às circunstâncias contrárias, Senhor Deus, Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso refrigério, Tu és aquele que prepara uma mesa, um banquete para as nossas vidas. Ah, Senhor Deus, Tu és aquele que nos sustenta. Pai, nós colocamos diante do Senhor a vida dessa minha irmã, dessa pessoa que está ouvindo, Senhor Deus, esta oração, que acompanhou, Senhor Deus, esse entendimento da Tua palavra, ó Pai. Que o Senhor possa alcançar, Senhor Deus, cada vida, ó Pai, trazendo, Pai, a provisão para cada uma delas, Senhor Deus, segundo a necessidade de cada uma, Senhor. Tu conheces cada coração, Senhor Deus, Tu conheces, Senhor, a necessidade de cada um. E é o Senhor quem supre, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. É assim que afirma o salmista, é assim que nós afirmamos nesta tarde. Afirmamos que temos o Senhor como nosso pastor, que temos o Senhor como nosso guia, aquele que nos faz caminhar em pastos verdejantes, em lugar de descanso. Pai, nós agradecemos porque o Senhor tem sido o nosso sustento e sabemos que podemos confiar que o Senhor irá conosco até a consumação dos séculos, porque esta é a Tua promessa, meu Deus. Nós te entregamos nas Tuas mãos, Senhor Deus.
Senhor Deus, a nossa cidade, entregamos, Senhor Deus, o nosso estado, o nosso país, essa nação nas tuas mãos, sabendo que o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que transforma, é o Deus que liberta, é o Deus que pode todas as coisas. Por isso, vem, Senhor Deus, sarando a nossa nação. Pai, nós entregamos nas tuas mãos a tua igreja, ó Pai, o teu povo, cada família ali representada, meu Deus, que o Senhor possa alcançar, meu Deus, fazendo com que cada um esteja fortalecido na fé, Senhor, e que esse momento que nós estamos passando de dificuldade, Senhor Deus, possamos erguer a nossa cabeça, Senhor Deus, olhar para o alto, que é de onde vem o nosso socorro, meu Deus. Entregamos às tuas mãos cada ministério da tua igreja, esse grupo de intercessão, Senhor Deus, cada membro deste grupo, Senhor Deus, que possa, Senhor Deus, que o Senhor possa se revelar a cada um, segundo a tua vontade, meu Deus. Abençoa, Senhor Deus, os pastores da nossa igreja, Senhor Deus, sustenta-os cada dia mais e mais. Senhor, derramando a porção dobrada do teu Espírito Santo a cada dia, Senhor Deus. Te agradecemos por tudo, Senhor Deus, por esta tarde maravilhosa, Senhor Deus, pelo entendimento da tua palavra, Senhor Deus, que se renova, Senhor Deus, cada vez que nós a lemos, Senhor Deus. Nós te agradecemos por tudo, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 E amém. Que todos tenham recebido e gravado essa mensagem no coração e que essa oração feita por vocês é para vocês agora, gente. Pode ter certeza que Deus está ouvindo tudo que foi pedido. Porque quando nós pedimos de coração, Ele nos ouve, Ele nos atende. Amém? Amém? Agora vai o recado para o grupo, né, da intercessão que está aí nos assistindo. O nosso propósito do mês de maio, que é o mês da mulher, não é o dia da mulher, mas é o mês das mães, né? É o mês que a gente comemora nós que somos mães, somos guerreiras, nós somos polivalentes, como diz o outro, somos como o Bombril, né? Como aquele Severino, a gente é para tudo. Então, nós vamos aprender um pouco nesse mês, nós vamos orar esse mês de maio, aprendendo com Esther e com Ruth. Nós vamos para o livro de Esther e de Ruth, para aprender a superar as dificuldades das nossas vidas, como elas superaram também, e como elas se tornaram grandes mulheres na Bíblia, na história da humanidade. Nós também vamos aprender com elas. Se você crê que você vai crescer cada dia mais, como uma mulher guerreira e vitoriosa, fique firme na oração e vamos nos espelhar em quem, né? Vamos nos inspirar naqueles que realmente fizeram a diferença na história da humanidade. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus Cristo e recebam o abraço de Jesus em todos vocês. Tchau. Tchau. Até a próxima. Deus abençoe a todas. Ninguém se lembrou de botar um sonzinho, né? Uma músicazinha, né?